Eu nunca vou esquecer o som do papel de embrulho rasgando. Era a única coisa que alguém conseguia ouvir. Nenhuma música, nem risadas, apenas aquele barulho baixo, enquanto minha filha Lívia cuidadosamente desembrulhava seu presente. Seus dedinhos puxavam os cantos como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E por um segundo, ela realmente sorriu. Aquele tipo de sorriso suave e esperançoso que as crianças têm quando acham que a magia ainda pode ser real. Mas quando ela abriu a caixa, seu rosto inteiro mudou. Primeiro confusão, depois um lampejo de algo mais profundo. Dói, talvez. Seu ombrinho enrijeceu, e ela olhou para mim. A caixa estava vazia. Eu vi antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Apenas um fundo de papelão simples. Sem papel de seda, sem brinquedo, nem mesmo um bilhete. Apenas nada. Pisquei, tentando entender o que eu estava vendo. Foi um erro? Alguma coisa caiu? Talvez alguém tenha esquecido de embalar? Mas antes que eu pudesse abrir a boca, eu o ouvi. Meu pai, Antônio. Ele soltou uma risada aguda, curta e fria, como um latido no inverno. Recostou-se na poltrona, cruzou os braços e disse: crianças como ela não deveriam esperar nada. O mundo já tem sanguessugas o suficiente. Meu coração caiu. Ela congelou. Suas mãos ainda estavam dentro da caixa, como se não tivesse visto o presente ainda, como se estivesse escondido sob as abas ou enfiado num canto. Mas não havia nada. Senti o calor subir pelo meu peito. Minhas mãos tremiam no colo. Eu queria dizer alguma coisa, qualquer coisa. Mas as palavras ficaram presas na garganta como farpas. Então Viviane, minha irmã, bufou e murmurou. Ela é como a mãe, sempre esperando esmolas inúteis. Meu maxilar se cerrou. Eu podia sentir os músculos do rosto se contraindo, a queimação atrás dos olhos ameaçando transbordar. Me forcei a olhar para Lívia. Ela não estava chorando, ainda. Mas seus lábios estavam apertados, e seu queixo tremia daquele jeito que precede o colapso. Seus olhos, aqueles grandes olhos suaves, estavam se enchendo de lágrimas. Ela era orgulhosa demais para deixá-las cair. Olhou para mim novamente, não pedindo ajuda, apenas verificando se deveria fingir que não doía. E naquele momento, eu me odiei. Me odiei por tê-la trazido aqui. Porque eu esperava, talvez estupidamente, por um Natal normal. Achei que meu pai poderia ser diferente. Quis que eles vissem a garota linda, gentil e criativa que Lívia era. E que a amassem como eu. Mas eles não a viam. Para eles, ela era apenas uma extensão de mim. Um lembrete do meu divórcio, do meu fracasso, da bagunça que eu tinha feito da minha vida, de acordo com eles. A sala estava em silêncio total, exceto pelo zumbido suave do aquecedor e o tic-tac do relógio de pêndulo atrás da cadeira, de Antônio. Cada segundo soava mais alto que o anterior, como se estivesse em contagem regressiva para um momento para o qual eu não estava pronta. Lívia olhou para a caixa vazia novamente. Seus dedos roçaram a borda. Então, lentamente, ela fechou as abas. Suas mãos tremiam. De vez em quando ela sussurrava algo. Eu comprei um presente para você também, vovô. Todos se viraram. Antônio olhou para cima, aquele sorriso presunçoso ainda no rosto. Ah, sim, disse meio rindo. Isso vai ser bom. Mas Lívia não recuou. Enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pequeno pedaço de papel dobrado com tanto cuidado que fez meu peito doer. Ela deu um passo à frente e o estendeu para ele com as duas mãos. E naquele momento, eu soube. Aquilo ainda não tinha acabado. Algo estava por vir. Algo para o qual nenhum de nós estava preparado. Eu não voltava para casa no Natal havia mais de 2 anos. Desde o divórcio. Desde a vergonha. Desde que tudo que eu tentava manter desmoronou. Lívia queria vê-los. Ela me perguntou 3 semanas antes do Natal. Mãe, eu tenho um avô?
Essa era a maneira dela perguntar por que sempre ficávamos sozinhas durante os feriados. Por que não tínhamos pijamas combinando, nem árvores gigantes, nem primos para correr? Então eu disse sim. E quando ela perguntou se poderíamos visitá-lo este ano, eu disse sim novamente. Contra meu melhor julgamento. Não sei o que eu esperava. Talvez tenha pensado que o tempo os teria amolecido. Talvez, só por um momento, acreditei que, quando vissem Lívia, quando realmente olhassem para ela, sentiriam algo. Calor, arrependimento, amor, qualquer coisa. Em vez disso, no minuto em que entramos na garagem, senti aquele velho peso se acomodar novamente nos meus ombros. Aquela tensão invisível que se enrola em suas costelas como arame farpado quando você tenta sorrir para pessoas que realmente não querem você ali. A casa deles não tinha mudado. Ainda fria. Ainda perfeita. Ainda imaculada. Daquele jeito que parece menos um lar e mais um museu. Minha mãe nos cumprimentou com aquela polidez plástica que dominou ao longo dos anos. Um abraço rápido para mim. Um tapinha suave na cabeça de Lívia. Seus olhos demoraram. Tempo demais nas marcas de desgaste nas botas da minha filha. Eu vi como ela a acolheu como se fosse um item em uma prateleira, decidindo se ela pertencia ali ou não. Viviane mal levantou os olhos do telefone quando entramos. Ofereceu a Lívia um indiferente. Oi! E então voltou a rolar a tela. Eu já podia sentir meu estômago apertando. E então, lá estava Antônio, meu pai. Sentado na sua cadeira de sempre, perto da lareira. Copo de uísque em uma mão, controle. Remoto da TV na outra. Nem se levantou. Apenas assentiu e murmurou. Não pensei que você realmente apareceria. Essa era a maneira dele de dizer olá. Lia acenou para ele timidamente, seus dedos com luvas cutucando a lã. Oi, vovô. Ela disse suavemente, como se estivesse testando a palavra em voz alta pela primeira vez. Ele resmungou. Não. Sei porque eu ainda esperava mais. Talvez porque Lia estivesse se esforçando tanto. Ela fez pequenos desenhos para todos. Cuidadosamente coloridos, dobrados e colocados em envelopes com seus nomes na frente. Ela até me perguntou como se soletrava o nome da minha tia Viviane, porque queria que tudo ficasse perfeito. Trabalhou neles todas as noites durante uma semana. Eu queria que aquilo fosse especial para ela. Queria que sentisse que tinha uma família, mesmo que estivessem longe de ser perfeitos. Juntei o que pude com gorjetas e turnos extras, só para comprar uma roupa bonita para ela, um pequeno presente para abrir e gasolina suficiente para nos levar até lá naquela manhã. Enquanto eu amarrava seu cachecol, ela me olhou e perguntou: Você acha que eles vão gostar dos meus desenhos? E eu respondi: Querida, eles vão adorar. Mas no fundo do meu estômago, eu já sabia a verdade. Eu estava levando-a para uma casa onde a gentileza era uma moeda que eles nunca davam de graça, onde sorrisos eram medidos e o amor tinha condições. Ainda assim eu tentei. Disse a mim mesma que aquilo era sobre Lee, não sobre mim. Que eu poderia manter o queixo erguido, fingir ser legal, fingir, por um dia, que tudo estava bem. Mas enquanto eu observava seu coração silenciosamente, se partir na frente deles por algo tão cruel quanto uma caixa de presente vazia, eu percebi que eles não tinham mudado. E eu não tinha certeza se mudariam algum dia. Lee distribuiu seus pequenos envelopes como se fossem tesouros. Movia-se pela sala com tanta delicadeza como se tivesse medo de perturbar alguém. Cada envelope tinha um nome escrito na frente, com sua cuidadosa caligrafia infantil. Ela entregou um para a minha mãe primeiro, depois para Viviane e, em seguida, até para meu irmão Eduardo, que mal havia falado uma palavra desde que chegamos. Quando ela chegou em Antônio, parou por apenas um segundo. Tempo suficiente para que eu prendesse a respiração. Mas ela sorriu, levantou o envelope e disse: Feliz Natal, vovô. Ele não levantou os olhos da televisão, apenas estendeu a mão como se estivesse recebendo uma correspondência. Sem oferecer um pedaço de si mesmo. Ela voltou para o sofá e sentou-se ao meu lado. Seu rosto ainda estava iluminado, esperançoso.
Ela não fazia ideia do quão frio o ambiente tinha se tornado. Então, Antônio pegou uma caixa grande debaixo da árvore. Estava embrulhada em papel prateado, com um laço vermelho no topo, quase bem demais. Ele a estendeu para Lívia com um grunhido. Os olhos dela se arregalaram e se voltaram para mim. Ele deu de ombros. Diz o seu nome, não diz? Ela olhou para mim primeiro, como se precisasse de permissão. Eu assenti, mesmo com algo no meu estômago se retorcendo. Ela deslizou para o chão e puxou a caixa para o colo. Suas pequenas mãos passaram sobre o papel como se fosse algo sagrado. Eu a observei saborear cada momento. O desenrolar de cada borda. O desdobramento cuidadoso. Ela queria se lembrar daquilo. Então a tampa saiu. Ela olhou para dentro. E eu vi acontecer. No exato segundo em que percebeu que estava vazia. Seu rosto não se enrugou. Não imediatamente. Em vez disso, suas sobrancelhas se juntaram, confusas. Ela enfiou a mão, como se algo pudesse estar preso no fundo. Olhou para mim, incerta. Mas não havia nada na caixa. Nada. Antônio riu alto dessa vez. O que você estava esperando? Algo de verdade? Zombou, recostando-se. O mundo não te dá presentes só por aparecer, criança. Lívia piscou. Suas mãos congelaram. Eu não conseguia me mexer. Então, Viviane, sempre esperando uma oportunidade para cortar mais fundo, entrou na conversa do seu canto do sofá. Bem, ela é como a mãe dela, sempre esperando que os outros entreguem as coisas. Não é surpresa nenhuma. Senti aquilo no peito como um soco. Virei-me para ela. Viviane, não. Ela levantou, uma sobrancelha sorrindo. O que foi? É verdade. Lívia estava em silêncio agora. A caixa ainda repousava em seu colo, abas bem abertas, expondo o nada. A sala tinha se voltado contra ela. E eu a vi perceber. Eu os odiava. Odiava por fazê-la se sentir pequena, por fazê-la questionar seu valor, rir como se fosse tudo uma piada. Alcancei-a, mas ela não se moveu. Apenas continuou olhando para a caixa, como se ela pudesse se encher se esperasse tempo suficiente. Lá dentro, eu estava gritando. Diga alguma coisa. Levante-se. Defenda-a. Mas eu não queria fazer uma cena. Não na frente dela. Essa é a coisa sobre estar em famílias como essa. Você aprende a congelar quando as coisas ficam cruéis. Aprende a sorrir com os dentes cerrados. E eu passei tantos anos fazendo exatamente isso, que parecia quase normal. Mas não era normal. Li tinha apenas 7 anos. Ela não sabia ainda como colocar uma máscara. Ela não sabia como engolir esse tipo de dor. Então ela olhou para Antônio. Sua voz era baixa, pouco mais que um sussurro, mas cortou a sala como um sino. Está tudo bem, ela disse. Eu comprei um presente para você também, vovô. E então, a sala inteira se moveu. Ninguém falou. Ninguém riu. Ela enfiou a mão no bolso do casaco, e eu percebi que algo estava prestes a acontecer. Algo que nenhum deles esqueceria. Eu a encarei completamente imóvel, enquanto Lívia vasculhava o bolso. A sala ficou em silêncio. Tão quieta que eu poderia... Ouço o leve rangido do velho assoalho sob a árvore de Natal a cada pequeno movimento. Minha própria respiração parece alta demais em meu peito. Lívia puxou um pedaço de papel dobrado. Parecia pequeno em suas mãos. Frágil até. Como algo que poderia ser amassado e descartado sem pensar 2 vezes. Mas ela o segurou como se importasse, como se significasse alguma coisa. Eu sussurrei. Li. Talvez não agora. Ela se virou para mim e havia algo em seus olhos que eu não reconheci. Não era tristeza, nem mágoa, mas calma, firme. Ela deu um pequeno aceno do tipo que dizia: eu tenho que fazer isso. Então ela se virou para Antônio. Eu fiz isso para você, disse. Antônio nem se inclinou para a frente. Ele apenas olhou para ela com aquela mesma expressão entediada que sempre usava quando alguém ousava pedir para ele sentir alguma coisa. Ah, sim, murmurou.
tomando um gole de sua bebida. Você desenhou um boneco de neve para mim ou algo assim? Havia sarcasmo em sua voz, daquele tipo que ele sempre usava quando queria fazer você se sentir pequeno, sem sequer levantar a voz. Mas Lívia não vacilou. Ela atravessou a sala e estendeu o papel para ele com as 2 mãos. Foi então que notei que seus dedos estavam tremendo. Eu sabia como era. Sabia o que era sentir suas mãos traírem você quando o coração está batendo forte no peito, quando está tentando ser corajosa, mesmo que cada parte de você queira correr. Ele pegou o papel como se não significasse nada. Abriu-o com uma mão, enquanto ainda segurava o copo na outra. Então olhou para baixo. E parou. Eu não conseguia ver o que estava no papel de onde eu estava sentada, mas vi seu rosto. Ele não se contorceu em confusão ou irritação, como eu esperava. Em vez disso, suas sobrancelhas se juntaram. Ele piscou uma vez, e então outra. Seu queixo afrouxou um pouco, como se tivesse esquecido o que estava fazendo. A sala inteira pareceu se inclinar. O que foi? Perguntou Viviane, impaciente. Ele não respondeu, apenas olhou. Lívia ficou ali, com as mãos cruzadas à frente do corpo, observando-o em silêncio, como se também não tivesse certeza do que viria a seguir. Levantei-me e atravessei a sala lentamente, quase com medo de quebrar o momento. Quando pisei ao lado dela, coloquei minha mão gentilmente em suas costas. Ela não olhou para mim, apenas manteve os olhos fixos em Antônio. E ele parecia mais velho do que eu já o tinha visto. Nem bravo, nem presunçoso, apenas parado. Dobrou o papel cuidadosamente, de forma deliberada, quase reverente, e o colocou na mesinha ao lado da poltrona. Então se levantou. Ninguém sabia o que dizer. Ninguém se moveu. Ele saiu da sala sem dizer uma palavra. O som de seus passos pelo corredor era a única coisa que podíamos ouvir. Ele não bateu a porta, não gritou. Apenas saiu. Olhei para Lívia. Sua voz estava baixa quando perguntou: Eu fiz algo errado? Ajoelhei-me. Ao lado dela, envolvi meus braços ao redor do seu corpo e sussurrei: Não, querida. Você fez algo corajoso. Viviane murmurou algo baixinho, mas dessa vez eu não me importei. Porque eu sabia que, o que quer que Lívia tivesse desenhado, o que quer que tivesse escrito, aquilo o atingiu de um jeito que nenhum de nós jamais conseguiria. Ela não brigou, não chorou, não gritou, nem correu. Ela deu a ele um presente. Um que o lembrou de que ele ainda era humano, mesmo que tivesse se esquecido disso. E eu acho que talvez isso o tenha assustado mais do que qualquer outra coisa. Não, vi meu pai pelo resto do dia. Ele não voltou para a sala de estar. Não apareceu no jantar. Nem mesmo quando minha mãe gritou que a sobremesa estava pronta. Naquele tom excessivamente doce que ela usava quando fingia que estava tudo bem. Lívia não o mencionou novamente, naquela noite. Brincou calmamente com a fita de um de seus outros pequenos presentes e me ajudou a dobrar os pedaços de papel de embrulho como se fosse qualquer outra noite. Mas eu podia ver que sua mente estava em outro lugar. De vez em quando, seus olhos vagavam em direção ao corredor onde Antônio havia desaparecido, como se estivesse esperando por algo. Mas nada aconteceu. Não naquele dia. Partimos cedo na manhã seguinte. Eu disse a eles que tínhamos planos de voltar para a cidade, mas a verdade é que eu não aguentava mais passar um segundo fingindo. Viviane nem se levantou para se despedir. Minha mãe me entregou um prato coberto com papel alumínio, com sobras de presunto, e me disse para dirigir com cuidado, sem mencionar o que havia acontecido. Ninguém perguntou como Lívia estava, e isso, de alguma forma, doeu ainda mais. Viagem de volta foi tranquila. Lívia olhava pela janela, observando a neve passar pelas árvores. Em determinado momento, estendi a mão e segurei a dela. Ela apertou de volta. Eu não mencionei o desenho. Não queria que ela explicasse algo que era claramente tão pessoal. Não queria destruir a magia daquele momento. Mas pensei nisso durante todo o caminho para casa.
O que ela tinha desenhado? O que foi tão poderoso a ponto de fazer meu pai? O homem que uma vez me chamou de muito mole por chorar em um filme, empalidecer e sair da sala sem dizer uma palavra, descobri 4 dias depois. Chegou em uma pequena caixa sem identificação, deixada em nossa varanda. Não havia endereço de retorno. Apenas o nome Lee, escrito em letras maiúsculas e cuidadosas no topo. Ela abriu lentamente. Como não tinha certeza se era seguro ter esperança, dentro havia uma pequena caixa de música de madeira antiga, com bordas entalhadas à mão e pequenas rosas pintadas ao redor da tampa. Tocava Somewhere Over the Rainbow quando ela girou a manivela. E havia uma nota. Era apenas uma linha, escrita à mão, em um pergaminho trêmulo e desconhecido. Para a garota mais corajosa que eu conheço. Obrigada por se lembrar dela. Sem assinatura, mas não precisávamos de uma. Lee agarrou a caixa contra o peito como se fosse feita de ouro. Ela não disse nada a princípio. Apenas a segurou e sorriu. Eu me sentei ao lado dela, no chão, e finalmente perguntei: Lee, o que você desenhou para o vovô? Ela olhou para mim e disse que era uma foto dele de mãos dadas com a vovó. E eu, sua voz era suave, disse a ele: espero que ele sorria novamente um dia, porque eu lembro como ela o fez rir. Minha garganta apertou. Eu não falei. Eu não conseguia. Porque era isso. Essa era a parte dele que eu tinha esquecido que existia. O homem que uma vez sorriu. Que uma vez riu. Antes que a tristeza o endurecesse. Antes que os anos o tornassem cruel. Lee viu através de tudo isso e deu a ele um pedaço de algo que ele pensou ter perdido para sempre. Não pena. Não culpa. Espero que ela não tenha tentado consertá-lo. Ela apenas o lembrou de que ele costumava ser alguém que valia a pena lembrar. E, em troca, ele lhe deu algo também. Talvez não amor. Talvez não perdão. Mas um começo. E, às vezes, isso é o suficiente. A caixa de música agora fica na mesa, de cabeceira de Lívia. Todas as noites, antes de dormir, ela dá corda. Nem sempre para ouvir. Às vezes, ela só gosta de segurá-la, para sentir seu peso em suas mãos, para saber que está lá, do jeito que uma criança pode agarrar um bicho de pelúcia que já não tem mais, mas ainda não consegue esquecer. Ela não falou muito sobre aquele dia desde então, mas, de vez em quando, ela menciona a avó, alguém que ela nunca conheceu, mas sobre quem fala como se ainda estivesse aqui. Como se fosse alguém que lhe conhece através das histórias que contei, e do espaço tranquilo que ela deixou para trás. E talvez ela saiba. Antônio nunca ligou. Ele não enviou uma mensagem de acompanhamento, sem me desculpe, sem explicações. Esse não é quem ele é. Talvez não seja quem ele será. Mas, uma semana depois que a caixa de música chegou, eu recebi uma carta. Não era endereçada a Lívia. Era para mim. 3 linhas. Curtas, escritas na mesma caligrafia irregular. Eu estava errado sobre você. Ela é uma boa garota. Espero que você esteja bem. Sem nome. Mas eu sabia, e por razões que não consigo explicar, eu chorei depois de ler. Não porque isso tornou tudo melhor. Não porque consertou os anos de silêncio, ou a maneira como ele costumava olhar através de mim, como se eu fosse uma decepção usando um crachá, mas porque, pela primeira vez, pareceu que ele me viu e, mais do que isso, ele viu Lívia. Ele viu o que eu sempre soube, que ela é especial, que ela tem esse jeito de descascar a frieza de uma sala e mostrar às pessoas seu próprio calor. Mesmo quando não o merecem, ela não é barulhenta, ela não exige atenção, mas ela muda as coisas, ela o mudou, não completamente, mas o suficiente. O suficiente para fazer um homem que fechou a porta do mundo abri-la, só uma fresta. O suficiente para fazer alguém que acreditava apenas em resistência e silêncio, sentar e ouvir a música vinda do desenho de uma garotinha. As pessoas às vezes me perguntam por que voltei naquele Natal, por que os deixei chegar perto dela. Por que não? A protegi melhor. E a verdade é que eu pensei que estava protegendo. Eu pensei que protegê-la da frieza dele seria o suficiente,
que não falar sobre eles, não visitar, não se envolver, protegeria seu coração. Mas Lívia não precisava de proteção. Ela precisava da verdade. Ela precisava conhecê-los, para ver o mundo como ele é, bonito e cruel, quebrado e esperançoso, tudo emaranhado. E de alguma forma, em vez de se perder nisso, ela decidiu adicionar sua própria luz. Ela não precisava de vingança. Ela nem queria um pedido de desculpas. Ela só queria dar um presente. E esse presente, por mais simples que fosse, fez algo que eu não consegui fazer em 30 anos. Abriu uma porta, não larga, nem para sempre, mas o suficiente para uma nota passar, o suficiente para uma música tocar no silêncio, o suficiente para um velho cansado se lembrar de uma parte de si que ele pensava ter ido embora. Lívia me lembrou de algo naquele dia também, que, às vezes, a gentileza é o ato mais radical, que um sussurro pode ter mais peso do que um grito, e que, quando escolhemos o amor, mesmo quando é difícil, mesmo quando não é correspondido, nós criamos algo que ninguém pode tirar. Momento. Uma mudança. Um presente. Se esta história te tocou, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E talvez, dê a alguém em sua vida o presente de uma segunda chance hoje. Você nunca sabe o que pode acontecer. Agora me diz. Você já presenciou um momento em que o verdadeiro significado de um presente foi muito além do que havia dentro da caixa? Compartilha com a gente. E qual foi o momento mais marcante do seu Natal em família? Bom ou ruim? Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim, você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação, de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.